prepare-se porque o episódio de hoje está simplesmente eletrizante. Naruto finalmente consegue acertar um Rasengan em Itachi. Mas será que era mesmo o verdadeiro? Enquanto isso, Kakashi, Sakura e até a velha Shio são colocados à prova em uma batalha de vida ou morte contra o poder devastador do Sharingan. E não é só isso. Do outro lado, Gai e sua equipe encaram a fúria de Kizami em um confronto brutal. Tudo isso enquanto o terrível segredo das Bijus começa a ser revelado pela primeira vez. O episódio começa em um clima de tensão máxima dentro da enfermaria de Sunagakure. Kankuro está gravemente ferido, envenenado pela marionete de Sasori. E Sakura se prepara para assumir uma tarefa quase impossível: salvar sua vida. Mas antes mesmo que o trabalho médico avance, algo inesperado acontece. Shio, a anciã de Sunagakure, conhecida por sua sabedoria e por seu passado turbulento, de repente parte para o ataque. Seus olhos se fixam em Kakashi e em sua mente, a figura diante dela não é de um aliado, mas de um inimigo mortal. A Presa Branca de Konoha, um dos ninjas mais temidos de sua geração, dominada pela lembrança da guerra e pelas feridas do passado. Shio ataca sem hesitar. É nesse momento que Naruto se lança na frente, bloqueando o golpe e protegendo Kakashi. O jovem loiro não apenas interrompe o ataque, mas cria dois clones das sombras para enfrentar Shio, que poderia ser uma cena de respeito entre veteranos e aliados, transforma-se em uma batalha relâmpago. Shio, mesmo com sua idade avançada, mostra habilidade impressionante, com reflexos afiados e movimentos precisos. Ela elimina um dos clones e consegue conter os ataques combinados do outro clone e do próprio Naruto. Naruto fica chocado. Como uma senhora pode lutar desse jeito? A resposta estava diante dele. Shio não era qualquer idosa, mas sim uma das maiores marionetistas da história de Sunagakure. Antes que a situação piore, surge a voz calma de Ebis, irmão de Shio. Ele a lembra quase em tom de súplica, que a Presa Branca já havia morrido há anos. A realidade finalmente se impõe sobre a anciã. Shio percebe o engano e cai na risada. Uma risada que mistura nervosismo, vergonha e lembranças antigas. Com isso, a tensão se desfaz e ela decide se retirar do local, permitindo que Sakura continue o tratamento em paz. Enquanto a cena de confusão chega ao fim, Naruto, curioso como sempre, vira-se para Kakashi e pergunta: quem é essa tal de Presa Branca de Konoha? A revelação deixa todos chocados. Kakashi, de forma tranquila e até um pouco melancólica, responde que esse título pertencia a seu pai. O silêncio toma conta da sala por um instante. Shio e Ebis, que ainda estavam por perto, ficam visivelmente impactados. Eles entendem agora a razão da semelhança física e até do porte de Kakashi. O filho da Presa Branca estava ali, diante deles, não mais como inimigo, mas como aliado. Enquanto isso, Sakura mergulha de corpo e alma no desafio de salvar Kankuro. Utilizando sua técnica de extração de doença delicada, ela começa a retirar o veneno do corpo dele com uma precisão cirúrgica que impressiona até mesmo os veteranos. A tensão é enorme. Um erro mínimo poderia ser fatal. Mas Sakura, discípula de Tsunade, não hesita. Sua concentração é absoluta. Com esforço sobre-humano, ela consegue extrair grande parte do veneno, estabilizando o estado de Kankuro. Mas ainda há um obstáculo: criar um antídoto eficaz, usando todas as ervas medicinais que Sunagakure tinha em estoque. Ela elabora 3 doses de cura. Era pouco, mas suficiente para oferecer uma chance de sobrevivência. O feito não passa despercebido. Shio, agora mais calma, observa cada movimento de Sakura e não consegue conter a surpresa. Você me lembra, Tsunade? Murmura a anciã, quase como se falasse consigo mesma. Sakura, com um brilho de orgulho no olhar, responde: Tsunade é a minha mestra. Essas palavras tocam Shio profundamente. O ciclo da vida ninja parecia estar diante de seus olhos. O filho da Presa Branca e a aprendiz de Tsunade unidos em uma mesma missão. Ebis, com sua visão serena das coisas, completa o pensamento, lembrando a irmã que o rio do tempo continua fluindo e que novas gerações sempre herdam o peso e a força dos que vieram antes.
Esse momento não é apenas uma vitória médica, mas também um marco emocional. Sakura prova que cresceu como Kunoichi, mostrando que não é mais a garota frágil da época da equipe 7. Ela agora carrega o legado de Tsunade e o demonstra diante de todos. Naruto, por sua vez, testemunha mais uma vez como seus companheiros evoluíram, reforçando seu próprio desejo de ficar mais forte, enquanto Kankuro começa a dar sinais de melhora. Uma sensação de alívio percorre a sala, mas todos sabiam, o verdadeiro perigo ainda estava lá fora. A Akatsuki não havia parado. Gaara continuava em perigo. E o tempo corria contra eles. O primeiro grande passo havia sido dado, mas as batalhas mais difíceis ainda estavam por vir, enquanto a vida de Kankuro era lentamente estabilizada pelas mãos habilidosas de Sakura. Em Konohagakure, as engrenagens do destino também começavam a girar. Tsunade, a quinta Hokage, sentia que algo grande e perigoso estava em movimento. Um detalhe aparentemente trivial confirmava sua intuição. Uma de suas canecas favoritas de café havia se quebrado sozinha. Para qualquer um, poderia ser apenas coincidência. Mas, para Tsunade, presságios nunca deviam ser ignorados. Logo depois veio mais um sinal. Ela descobre que havia ganhado na loteria. Normalmente, qualquer pessoa ficaria feliz, mas a Hokage não. Para Tsunade, sorte demais era sinal de que algo terrível estava para acontecer. E de fato, ela não estava errada. Pouco tempo depois, uma mensagem urgente chega de Tsunagakure. As linhas escritas com pressa relatavam o sequestro do Casey Cage, Gaara pelas mãos da Akatsuki. Além da grave situação de Kankuro, após enfrentar Sasori, a urgência não poderia ser mais clara. Tsunagakure precisava de ajuda imediata, e o pedido de socorro agora estava nas mãos de Konoha. Sem perder tempo, Tsunade convoca Shizune, sua fiel assistente, e começa a traçar a estratégia. O time Kakashi, que já estava de prontidão, seria enviado imediatamente. Mas Tsunade sabia que a missão não seria simples. A Akatsuki não era uma organização comum. Cada membro possuía poder suficiente para rivalizar com os mais fortes shinobi do mundo. Enquanto o Ultime Kakashi se preparava para a viagem, Tsunade toma outra decisão crucial: o envio do Time Guy como reforço. Guy, sempre confiante, afirma que sua equipe pode percorrer o caminho até Tsunagakure em apenas um dia. Lee, com seu entusiasmo juvenil, ousa dizer que poderiam até fazer em meio-dia. Essa ousadia parecia insana, mas ao mesmo tempo mostrava a determinação de Konoha em proteger seus aliados e enfrentar a Akatsuki de frente. De volta a Tsunagakure, os esforços de Sakura tinham rendido frutos. Kankuro, embora ainda frágil, já estava consciente o suficiente para relatar detalhes sobre o inimigo que enfrentara. Entre tosses e sinais claros da luta contra o veneno, ele revela uma verdade que choca a todos. O homem por trás das marionetes que o envenenaram não era outro senão Sasori, da Areia Vermelha. Essa revelação cai como uma bomba dentro da vila. Sasori não era apenas um criminoso qualquer. Ele era um antigo filho de Tsunagakure, um prodígio que havia se perdido para a escuridão da Akatsuki. Para Baki, conselheiro e líder militar da vila, essa notícia era devastadora. Pior ainda, Kankuro detalha que Sasori parecia ter preparado um veneno impossível de ser neutralizado pelos ninjas médicos de Suna. Mas não era apenas a gravidade do envenenamento que preocupava. O nome de Sasori trazia consigo cicatrizes antigas, especialmente para Lady Shio. Ao saber que seu próprio neto havia se tornado inimigo da vila e sequestrado o Kazekage, o peso da realidade caiu sobre seus ombros. Para Shio, cada passo nessa crise também era um reencontro amargo com seu passado. Enquanto a situação era debatida, Kakashi agia com pragmatismo, sabendo que o tempo era precioso. Ele libera seus cães farejadores, ninken especializados em rastrear inimigos a grandes distâncias. O cheiro deixado por Sasori e Deidara era fresco, indicando que ainda havia uma chance de alcançar a dupla antes que o pior acontecesse com Gaara. Naruto, por sua vez, não conseguia esconder sua ansiedade. Ele queria correr imediatamente, sem perder um único segundo. A raiva e a preocupação por Gaara transbordavam de cada palavra e gesto. Para ele não era apenas uma missão, era pessoal. Naruto via em Gaara um reflexo de si mesmo. Alguém que carregava a mesma dor de ser Jinshi,
Hiki! Sakura tentava manter a calma, lembrando de que não poderiam agir sozinhos. Mas Naruto já havia tomado sua decisão no coração. Não deixaria que Gaara passasse pelo mesmo sofrimento que ele havia sentido durante toda a infância. Assim, Utaime Kakashi e Temari, que se juntaram ao grupo após receber a notícia do estado crítico de seus irmãos, partem em direção ao esconderijo da Akatsuki. Era o início de uma jornada desesperada para salvar não apenas o Kazekage, mas também um amigo e companheiro de destino. Naquele momento, a guerra silenciosa contra a Akatsuki deixava de ser uma ameaça distante e se tornava uma realidade dolorosa. O time de resgate do Case Cage estava formado e cada passo a partir dali os aproximaria de um confronto direto com alguns dos ninjas mais perigosos do mundo. O vento do deserto carregava a promessa de batalha e cada personagem sabia, em seu íntimo, que nada seria como antes. O sol se punha lentamente sobre o deserto imenso, tingindo o céu de tons alaranjados e avermelhados. O time Kakashi, acompanhado por Temari e pela velha Shio, avançava rumo ao esconderijo da Akatsuki. Cada passo na areia parecia carregar o peso da urgência. Gaara estava em perigo, e o tempo corria contra eles. Naruto caminhava na frente, impaciente, com os punhos cerrados. Desde o início da missão, ele mal conseguia controlar a angústia. Gaara está sofrendo agora, e eu estou aqui perdendo tempo, pensava. Mas Kakashi mantinha o tom firme, lembrando que estratégia e calma eram tão importantes quanto força bruta. Enquanto isso, Shio caminhava com passos lentos, mas firmes. A cada vez que ouvia o nome de Sasori, o coração da velha se apertava. Ela não via seu neto havia anos, mas sabia que o reencontro não seria de alegria. O fato de ele estar no caminho da Akatsuki e de ter sequestrado o Kazekage transformava tudo em uma ferida aberta, que doía mais a cada minuto. Pouco depois, enquanto atravessavam um trecho de dunas, Sakura quebra o silêncio. Naruto, por que a Akatsuki está tão atrás de você? A pergunta paira no ar como um trovão. Naruto hesita, olha para o chão e depois encara Sakura. Seus olhos azuis carregavam uma tristeza profunda. Antes que ele pudesse responder, Kakashi toma a palavra. Ele explica que 3 anos atrás, a Akatsuki já havia ido até Konoha atrás de Naruto, mas que naquela época, o Sanninriga estava sempre ao seu lado. Confrontar Dryja era algo que até mesmo a Akatsuki queria evitar. E por isso eles aguardaram o momento certo para agir novamente. Sakura regala os olhos. Surpresa, esperaram 3 anos só para isso? Kai, sempre otimista, gritava entre uma corrida e outra. Vamos, equipe! Pensem nisso como um treino especial. Quem chegar atrasado vai ter que fazer 1000 flexões, mesmo em uma missão tão perigosa. Gai conseguia transformar tudo em motivação. De volta ao time Kakashi, a tensão só aumentava. Kakashi percebe que os cães farejadores aceleraram o ritmo. O cheiro da Akatsuki estava ficando mais forte. Isso significava que estavam próximos. Perigosamente próximos. Naruto, ao perceber isso, sente o coração disparar. Aguente firme, Gaara. Eu estou chegando. E, sem que percebessem, olhos ocultos já os vigiavam entre as sombras da floresta que se aproximava. Zetsu, o misterioso espião da Akatsuki, observava cada movimento, pronto para relatar ao líder o avanço dos ninjas de Konoha. A floresta ecoava como um campo de batalha vivo. Cada movimento levantava folhas, cada golpe quebrava troncos. O mundo parecia ter parado para assistir. As duas lutas que se desenrolavam ao mesmo tempo. De um lado, Gai e sua equipe contra a fera aquática Kizami. Do outro, Kakashi, Naruto, Sakura e Shio, frente ao olhar implacável de Itachi Uchiha. Kizami ria com prazer do caos que criava. Suas esferas de água ainda mantinham Lee, Neji e Tenten aprisionados. A vida escorrendo lentamente em bolhas sufocantes. Gai cerrava os punhos. Eu não vou deixar meus alunos morrerem aqui! Com um grito explosivo, abriu o 6º portão interno, e sua aura verde iluminou a escuridão da floresta. Em um piscar de olhos, avançou contra Kizami, acertando um chute tão veloz que a onda de choque atravessou as árvores ao redor. O golpe partiu as esferas, libertando os jovens. Lee caiu de joelhos, ofegante, mas sorriu. Mestre Gai! Você é incrível! Neji, recuperando-se,
ativou o Byakugan. Não se enganem! Ele ainda tem Chukra de sobra. De fato, Kizami ergueu-se lentamente, wipeando o sangue do canto da boca, e sorriu ainda mais largo. É isso que eu queria! Não segurem nada contra mim! Mostrem tudo o que tem! A tensão aumentava. A batalha só começava a esquentar. Do outro lado, Kakashi mantinha os olhos fixos nos movimentos do Uchiha. Lembrem-se, não olhem nos olhos dele. Naruto, tomado pela fúria, avançou com dezenas de clones das sombras. O campo inteiro se encheu de Narutos correndo ao mesmo tempo, mas Itachi não parecia preocupado. Ele movia-se com uma calma quase cruel, desfazendo os clones um por um. Cada golpe dissolvendo fumaça no ar, Sakura, na retaguarda, mordia os lábios. Ele é muito rápido! Não consigo achar uma abertura. Shio mantinha os olhos fixos no Sharingan. Esse garoto não é um shinobi comum. Seu poder é frio, calculado. Naruto aproveitou um momento de distração e tentou acertar um Rasengan direto. Mas quando o golpe tocou o corpo de Itachi, ele se desfez em uma revoada de corvos. O verdadeiro Itachi surgiu às costas de Naruto, levantando a mão para finalizar. "Naruto!" gritou Kakashi, avançando no último instante. O choque entre os dois explodiu em faíscas de chukra, jogando ambos alguns metros para trás. Naruto caiu ofegante, suando frio. Maldição! Maldição. Esse cara é como uma parede intransponível. Kakashi manteve-se firme, mas dentro sabia, um único deslize, e todos seriam engolidos pelo Tsuyomi, enquanto Gai trocava golpes devastadores com Kizami. Cada impacto fazia o chão tremer. O som dos socos ecoava como trovões na floresta. Kizami, com Samerrada, absorvia Chukra sem parar, e mesmo ferido, continuava sorrindo, como se estivesse cada vez mais animado. No outro lado, Itachi controlava o campo com uma elegância letal. Ele quase não precisava se mover. Sua simples presença sufocava. Naruto insistia em avançar, e Kakashi equilibrava a luta para não deixar ninguém cair em uma ilusão mortal. Ambas as batalhas estavam em seu ponto mais crítico. Nenhum lado parecia disposto a ceder, mas todos sabiam que algo decisivo estava prestes a acontecer. Longe dali, no esconderijo da Akatsuki, o selamento de Gaara seguia firme. O corpo do Keizikaze parecia cada vez mais frágil enquanto a estátua demoníaca rugia, drenando o Shukaku sem piedade. Sazori observava impassível, enquanto Deidara sorria com ar de triunfo. "Eles estão ocupados demais para salvar seu Kazekage", murmurou Sazori. "Quando perceberem, será tarde demais." De volta à floresta, Gai preparava outro golpe devastador, enquanto Kizami se erguia com Samerrada vibrando em excitação. "Agora começa a verdadeira luta!" gritou Kizami. Ao mesmo tempo, Itachi avançava contra Kakashi, seus olhos vermelhos brilhando como brasas. O Sharingan rodava, preparando algo ainda mais terrível. Naruto cerrou os punhos, sentindo o chakra da raposa começar a escapar. "Eu não vou perder aqui!" A floresta inteira parecia tremer. Duas batalhas mortais, dois inimigos implacáveis. E o destino de Gaara se aproximava do fim. E então, no auge da tensão, a cena se encerra, deixando apenas a pergunta no ar. Quem vai cair primeiro nesse confronto entre Konoha e Akatsuki?